Boa noite. Ô, rapaziada, boa noite para vocês, tudo jóia? Gustavo, a Bia. Juninho, Oiê, esses exercícios tem que te ver até que dia? eu acho que até o que tá marcado aí a data, nossa, máxima, acho que é dia 22, quarta-feira da semana que vem. Certo. Aí manda o anexo A, B, C tudo junto ou você quer que separa? Não, pode mandar tudo junto. Você escaneia tudo junto e envia, já era. Certo. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Ô, Bia, eu não tenho as respostas dos exercícios porque eu não resolvi nenhum. Aí eu vou resolvê-los só depois que vocês me entregarem, tá? Porque eu queria que vocês quebrassem mais a cabeça para tentar discutir, ver o que vocês não entenderam, onde estão as dúvidas. Mas pode, eu vou corrigindo agora o anexo C com vocês, eu acho que vai clarear um pouco as ideias do B. E eu também eu vou tirar a sua dúvida, Bia, daquelas duas questões que você me falou, vou te dar alguma dica, tá bom? Daqui a pouco eu já te chamo aqui. Deixa eu só entrar aqui, pessoal, para poder trocar a tela aqui. Stop, screen share aqui, achei. Então, meninos, se vocês forem tendo muita dúvida, vocês vão me parando aí, tá? Eu vou fazer a correção daqueles exercícios do anexo C com vocês e depois eu vou tirar umas dúvidas da Bia do anexo B, que ela me perguntou hoje pelo WhatsApp, tá? É o seguinte, aqui esse exercício, ó, ele te dá o valor da força 1, que vale 10 newtons. Vou marcar aqui ela como 10 newtons. Vou até diminuir a espessura da caneta aqui. A força 2, 15 newtons. A força 3, 20 newtons, e aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. O que é preciso que você entenda primeiro, a parte principal desse exercício? É que você lembre que sempre que você tem uma força inclinada, você precisa decompor essa força em duas novas forças, uma F de x e uma F de y. Vocês lembram disso? Tranquilo? Eu vou decompor essa força aqui para vocês assim, ó. Vou colocar aqui a F de x. Boa noite, Juninho. Ô, boa noite, meu querido. E vou colocar aqui a nossa outra força, ó, a f de x. Muito bem. Feito isso, vamos determinar quem é f de x e quem é a f de y. Então, ó, só resumindo. Sempre que eu tenho uma força inclinada, eu preciso decompor ela em duas novas forças antes de eu começar a resolver o exercício. Então, se vocês observarem aqui, ó, esse ângulo de 30 graus aqui, ele está encostando nessa f de x. Aí eu pedi para vocês decorar que quando o ângulo encosta na reta, eu uso cosseno. Eu pego a medida da hipotenusa, que vale 20 newtons, que está aqui em cima, e multiplico por cosseno de 30 graus, tá? Depois é importante que vocês façam isso na calculadora de vocês para ver se os resultados batem, tá? Eu vou pegar uma calculadora aqui, só para eu fazer aqui com vocês, para a gente ver se está certo. Então vai ficar 20 vezes cosseno de 30 graus, dá 17,32. E aí, pessoal, se vocês usaram cosseno na reta que está deitada, a outra reta que sobrou, você vai usar seno. Então, essa aqui, ó, que eu vou chamar de f de y, ela vai ficar a medida da hipotenusa, que é os 20 newtons, vezes o seno de 30 graus. E resolvendo isso aqui na calculadora, eu tenho 10 newtons.
Pronto, ó. Olha a visão agora que a gente tem do exercício. Eu passo a ter uma força F1 de 10, uma força F2 de 15, uma força F3 agora, que é de 10 newtons, que está em pé, e uma força deitada de 17,32 newtons. Galera, o que esse exercício quer que a gente descubra sempre que ele coloca essas forças? Ele quer que nós determinemos isso aqui, ó. O valor dessa força aqui, que está em A, que eu vou chamar de AY, e o valor dessa outra força aqui, ó, que eu vou chamar de BY. É isso daqui. Muito bem, então, vamos lá, vamos determinar. Alguém tem alguma sugestão aí? Vocês lembram como que eu faço isso? O Igor, o Gustavo, a Bia, alguém quer dar alguma sugestão aí? O Henrique? Faz o somatório das forças. Somatório, isso. Posso fazer dos momentos, certo? Somatório de momento. Eu escolho um ponto. Eu posso escolher o ponto A ou o ponto B. Tanto faz. Eu vou escolher aqui com vocês, ó, o ponto A, por exemplo. Eu vou fazer momento em relação ao ponto A, então eu vou fingir que o meu AY não existe. Eu vou pegar agora, pessoal, todas as forças e vou fazer um momento em relação ao meu ponto A. Então, a primeira força que aparece aqui é o 10. Então, vai ficar 10 vezes... Por quê? O que é momento? É a força multiplicado pela distância. Então, eu preciso calcular qual que é a distância da força 1 até bater o ponto A. Essa aqui, ó. Eu quero saber essa distância aqui, ó, da força 1 até bater o ponto A. Vocês podem observar que é 2. Então, eu tenho aqui 10 vezes 2. Depois eu vou olhar o sinal com vocês, tá bom, pessoal? Depois eu vou pegar a força 2. Observem que a força 2 está aqui, ó, é 15 newtons. Então, eu vou pegar 15 vezes a mesma coisa, a distância da força 2 até bater o ponto A. Então, vai ficar 15 vezes, olha a distância aqui, ó. Essa distância, pessoal, vale 3 mais 2, 5. Depois, eu vou pegar a força 3. Olha a força 3. A força 3, ó, ela vale isso aqui, ó, 10 newtons. Agora ela está em pé. Então, vai ficar 10 vezes... Observem a distância aqui, ó. Essa distância toda é 3 mais 2, 5, mais 2 são 7. 10 vezes 7. E por último, eu tenho mais uma força aqui, que é a força que está deitada, tá? Só que essa força que está deitada, pessoal, se vocês passarem aqui a linha imaginária em cima dela, ó, repara que a distância dela em relação ao ponto A é 0. Ela nem sobe e ela nem desce, ela fica alinhada com o ponto A. Então, eu vou pegar a força F de x, que é 17,32, e vou multiplicar por 0, isso vai dar 0. Então, não tem nem necessidade de eu colocar ela. Muito bem, pronto. Ó. Agora, o que eu quero? Faltou a força BY. Então, BY vezes a distância. Qual que é a distância da BY até chegar ao ponto A? É toda essa viga aqui, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. Eita, peraí que deu erro aqui. Vezes 8. Pronto. Pronto, pessoal. Agora a gente vai olhar o sinal. Vocês vão fazer aí na colinha de vocês, se vocês conseguirem fazer a prova, e lembrar o seguinte. Toda vez que ela girar nesse sentido aqui, ó, que é o sentido do relógio, eu vou colocar sinal negativo. Toda vez que ela girar no sentido contrário do relógio, eu coloco um sinal de positivo. Sempre isso. Então, olha a primeira força, ó, em relação ao ponto A. Sentido do relógio, sentido horário. Então, é menos. A segunda força, ó, e essa terceira força, quando eu pego a seta dela e vou até o ponto A, ela gira no sentido horário. Então, tudo negativo aqui, ó. E a BY, se vocês observarem aqui, ó, a ponta dela até o ponto A é no sentido contrário do relógio. Então, eu adoto como positivo.
Muito bem, ó. O somatório de todas essas forças precisa ser igual a zero para que essa viga fique em equilíbrio. Agora eu vou lá na calculadora e vou resolver tudo isso aqui. Então vai ficar menos 20, menos 15 vezes 5, menos 10 vezes 7, que é 70. Aqui vai ficar, então, menos 165 mais BY vezes 8 igual a zero. Passo 165 para lá, vai ficar BY é 165 dividido por 8. E aqui vai dar 20,63 newtons. Prontinho, pessoal. Fiz aí a força BY. Só que eu não posso esquecer que está faltando agora eu descobrir quem. Essa força aqui, ó. E essa força aqui, eu vou chamar ela de AX. Então, vamos lá. Qual que é o jeito mais fácil agora de eu descobrir essa força AX? Eu vou juntar todas as forças que estão deitadas. Todas deitadas não, todas as forças que estão em pé. Repara comigo que aqui eu tenho uma força de 10. Aqui eu tenho uma outra força de 15. E aqui eu tenho uma outra força em pé de 10 newtons. Então, tudo isso aqui está fazendo esse sentido aqui para baixo. 10 mais 15 dá 25. 25 mais 10, eu tenho 35 newtons fazendo força para baixo. Agora, vamos ver o que eu tenho sustentando essas forças, pessoal. Eu tenho essa força aqui, para cima, que é a BY, que eu descobri como 20,63. E eu quero descobrir agora essa força aqui, a Y. Tudo que está para baixo tem que ser igual a tudo que está para cima sustentando. Se aqui eu já tenho 20,63, quanto que falta? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 35 menos 20,63. Dá 14,37. Então, nossa Y, 14,37 newtons. Pessoal, tranquilo essa primeira questão? Vocês acham que sozinhos vocês dão conta? O que vocês me falam aí? Tranquilo. Tranquilo? Se estiver muito devagar ou muito rápido, vocês me falam. Eu acho que está indo devagar, mas eu estou indo mais devagar porque o pessoal que ficou tem um pouco mais de dificuldade, tá? Vocês vão me dando um salve aí. Vou lá para a segunda, A segunda, pessoal, ele está pedindo para você determinar o momento que a força de 250 newtons e a força de 350 newtons, ela exerce em relação ao ponto A, tá? Aqui eu já não tenho mais aqueles apoios que a gente estava calculando, Não existe mais esses apoios aqui. Então eu quero calcular, eu quero só fazer o momento dessa força aqui em relação ao ponto A e depois o momento dessa força em relação ao ponto A, tá? Vamos lembrar que momento é força multiplicado por distância. E vamos agora lembrar que as duas forças estão inclinadas, pessoal. Muito importante vocês observarem isso. Toda vez que eu tenho força que está inclinada, eu preciso decompor essa força aqui em dois vetores, um em x e um em y, tá? Então eu vou pegar aqui a ponta da seta, vou colocar outra cor aqui, Aqui eu vou fazer um em x, aqui eu vou fazer um em y. De cá a mesma coisa, aqui, aonde chega a minha seta aqui, eu vou fazer um em x e aqui um em y. Simples assim, Agora vamos calcular quem é a nossa f de y, tá? F de y é que está em pé. Repara que a f de y está encostando no ângulo de 30 graus. Então, se encostar no ângulo, o ângulo encostou na f de y. Eu uso cosseno. Então, vai ficar 250 vezes cosseno de 30. Isso aqui vai dar 216,5. Agora, f de x, pessoal, aqui a mesma coisa, f de x é igual a 250
vezes o seno de 30 graus. Então, vai ficar 250 vezes o seno de 30, 125. Muito bem. Agora vocês vão pegar essas duas forças e vão calcular o momento delas em relação ao ponto A. Sendo um pouco mais rápido com vocês, essa f de x aqui, ó, se vocês forem passar uma linha aqui imaginária em cima dela, nessa reta deitada, observem que ela pega em cima do nosso ponto A. Se ela pega em cima do ponto A, a distância dela é 0. Então, não tem necessidade de eu colocar aqui assim, ó, momento da f de x em relação ao ponto A é força f de x vezes a distância. Repara que a força era 125 newtons e a distância é 0. Isso aqui vai dar como resultado 0, tá? Então, nem preciso fazer. Agora, a f de y, vocês podem observar que eu preciso, ó. Como que eu calculo o momento da força f de y em relação ao ponto A? Eu pego a força f de y e multiplico pela distância. Olha lá quem é a força f de y. 216,5. E a distância, pessoal, ó, linha imaginária aqui, olha que lindo. Até o ponto A, quantos metros eu tenho? 2. Então, 216,5 vezes 2, eu tenho como resultado 433 newtons. Pronto, ó, se eu for juntar essas duas aqui, pode observar que o nosso momento resultante vai ficar 0 mais 433, vai dar 433. Só que, pessoal, ó, cuidado, positivo ou negativo. A minha seta, ó, tá aqui para baixo. Se eu pegar a minha seta e levar até o ponto A, repara que eu fiz o sentido do relógio. Então, negativo. Então, isso aqui vai ficar menos 433 newtons. Eu vou postar também essa videoaula, pessoal, para vocês, se alguém não conseguir copiar alguma coisa, tá? Agora, olha a outra aqui, ó, que fácil. Tenho deitada e tenho em pé. O que eu vou fazer? Vou chamar a deitada de f de x e vou chamar essa que está em pé de f de y. Repara que o ângulo de 60 graus ele está encostando na reta deitada. Então, na reta que ele encosta, eu obrigatoriamente uso cosseno. Então, eu vou pegar os 300 e vou multiplicar por cosseno de 60 graus. Isso aqui vai dar 150 newtons. A f de y, se na de baixo eu usei cosseno, na outra eu preciso usar o seno. Então, eu tenho 300 vezes o seno de 60 graus. Isso daqui vai dar 259,8. E aí, ó, esse exercício é a mesma coisa do anterior. Repara que essa reta deitada aqui, ó, se eu passar a minha linha imaginária, ela cai em cima do ponto A. Então, ela não tem utilidade nenhuma para mim, porque a distância da linha imaginária até o meu ponto de giro não é nem para cima nem para baixo, ela é 0. Então, eu vou calcular somente dessa aqui, ó, da f de y. Tá? Então, o momento, a gente já sabe que a força 2 em y exerce em relação ao ponto A é a força. Que força? A força 2y vezes a distância. Observe que a força 2y é 259. E a distância, pessoal, é essa aqui, ó. Passa a linha imaginária e carrega até o ponto A. Repara que eu andei 5 metros. Então, eu vou fazer isso aqui vezes 5. Pronto, eu tenho 259,8 vezes 5. Vai dar 1.299. 1.299 newtons, quase 1.300 newtons aí. E a mesma coisa, ó, a seta aqui está para baixo, faz sentido horário, então ela é negativa.
Galera, então esse aqui é um exercício de aplicação de cálculo de momento em relação a um ponto. Repara que eu não fiz somatório dos momentos igual a zero, porque eu não estou querendo manter a peça parada, tá? Esse daqui sim, ó, eu quero saber quanto que eu coloco aqui e coloco aqui embaixo, no AY e no BY, para manter a peça totalmente estática. Aqui não, eu quero só calcular qual que é o momento, qual que é o giro que está ocorrendo quando eu aplico essas forças aqui. Rapaziada, tranquilo aí para vocês? De boa? Tá com alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Gente, ó, se estiver ficando muito cansativo também, assim, muito conteúdo, vocês me dão um salve, que eu faço até o 4, 5 hoje, a gente marca segunda-feira para eu fazer a parte de Centroid, para não fazer muita bagunça na cabeça de vocês, tá? Vocês vão me falando aí. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Beleza. Eu acho. Ó, questão 3. É a mesma questão da anterior, da primeira. Eu quero descobrir quanto que eu vou colocar de força nesse ponto de apoio aqui, ó. Aqui. E quanto que eu vou colocar de força nesse ponto de apoio aqui, para que ela sustente todas aquelas forças que estão do lado de cima. Então aqui, pessoal, é muito importante que vocês observem o seguinte, ó, vou fazer um esquema aqui do lado. Essas forças aqui, ó, elas são forças distribuídas. Eu preciso pegar todas essas forças e fazer virar uma única força. E o esquema é sempre você encontrar a área da figura. A primeira aqui, ó, vocês podem observar que ela tem formato de retângulo. A segunda, ela está em formato de triângulo. Então, você vai achar a área do retângulo e vai achar a área do triângulo. Então, vamos fazer um esqueminha aqui do lado, para ficar bem fácil, para vocês entenderem. Aqui, ó. A primeira força que eu vou passar para cá é essa força aqui. Vocês podem ver aqui, ó, que é essa de 25. 25 quilonewtons. A segunda força que eu vou passar para cá, eu vou pegar toda essa força aqui que está distribuída e vou fazer uma força pontual. Vou calcular a área desse retângulo. Repara que esse meu retângulo ele tem aqui embaixo 2 de base, 2 metros de base, e a altura dele é 20 quilonewtons metro. Ó. Tá? Cada força dessa aqui a 1 metro tem 20 quilonewtons. Então, eu vou fazer 20 vezes 2. 20 vezes 2 vai dar 40, tá? Então, eu venho aqui. Sempre que for retângulo, pessoal, vocês vão colocar a força no meio, bem na metade aqui, ó. Então, vamos acrescentar aqui a força de 40. Então, aqui eu vou ter uma força de 25. Aqui eu tenho uma força de 40 quilonewtons. Como essa parte de baixo aqui ela tem 2 metros, ó, vai ficar 1 metro para a direita, 1 metro para a esquerda. Ó. 1 metro para cá e 1 metro para cá. Ó. Prontinho, está bem distribuído aí. Agora vamos para o triângulo. Eu vou achar a área do triângulo. Como que eu acho a área do triângulo? A área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Boa! Muito bom. Base vezes altura sobre 2. A base aí, pessoal, é 3. Ó, 3 metros aqui. A altura é 20. Tudo isso sobre 2. Isso aqui vai dar 60 por 2, 30. Então, eu vou trocar isso por uma força de 30. Mas agora, ó, bastante cuidado. Quando foi retângulo, vocês me colocaram no meio. Quando for triângulo, você vai ter que dividir em 3 partes iguais. Observem comigo, pessoal, que essa parte de baixo vale 3 metros. Se eu pegar o 3 e dividir por 3, vai dar 1. Então, vai ficar 1 metro para cá, 1 metro para cá e 1 metro para cá. Aqui, aqui e aqui. E aonde que eu coloco essa força? Eu coloco ela na parte onde ela está maior, ó, esse pedaço aqui, ó. Então, eu vou colocar essa força de 30 quilonewtons aqui, ó. Pronto. Agora sim, ó.
vai ficar isso aqui. E vai ficar essa aqui, ó. Prontinho. Agora, pessoal, eu posso ir até um pouco mais rápido, que é a revisão lá do primeiro exercício. Vocês vão pegar e vão colocar aqui uma força para descobrir, vou chamar esse ponto de A. Eu quero descobrir quanto que eu tenho que ter de sustentação aqui nesse meu ponto A. E quanto que eu tenho que ter de sustentação aqui nesse meu ponto que eu vou chamar de B. Prontinho. Então, vamos lá? Escolhe um dos dois pontos, o A ou o B, finge que ele não existe e faz o momento em relação àquele ponto. Vou escolher aqui o ponto A. Eu vou fingir que ele não está aqui, ó. Vou pegar todas as setas e vou fazer momento agora em relação ao ponto A. Olha a primeira seta aqui, ó. O somatório de todos os momentos precisam ser igual a 0. A primeira força vale 25 kN, porque eu sei que momento é força vezes distância. Qual que é a distância dessa força de 25 até o ponto que eu escolhi, que foi o A? 1. Moçada, agora ó, vamos ver o sinal. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Se você pegar da ponta da seta e levar no ponto A, perfeito, positivo. Agora, ó, vou pegar a próxima força que apareceu aqui, ó, essa força de 40 kN, e vou calcular o momento dela em relação ao ponto A. Mas essa força aqui eu não preciso fazer ela, pessoal. Vejam por quê. Se eu passo uma linha imaginária em cima dela, aqui, ó, a distância dessa linha imaginária do ponto A, exatamente desse ponto, é 0. Você vê que ela não vai nem para cá, nem para cá. Então é bobeira eu fazer 40 vezes 0. Vamos esquecer ela. Vamos para a terceira aqui, ó. A terceira força é essa de 30 kN. Tá aqui. Então eu tenho 30 kN vezes, olha a distância aqui, ó, daqui até o ponto A. 1 mais 1 mais 1. Então, vezes 3 metros. Agora, vamos ver o sinal comigo, moçada? Olha que simples. Daqui até o ponto A, ela faz o sentido do relógio, né? Então, é negativo. Sentido horário, ó. E qual que é a última força que está faltando? A BY. Então, eu vou fazer a mesma coisa. BY vezes a distância até o ponto que eu escolhi, que foi o ponto A. Essa distância vale 3 metros. E o sinal aqui, ó, é sentido contrário do relógio. Ele é positivo. E tudo isso precisa ser igual a 0. Pronto, ó. Aqui vai ficar 25 e aqui vai ficar 90. Então, eu vou ter 25 aqui menos 90. Eu tenho aqui 65 negativo, mais 3BY é igual a 0. Vou jogar o 65 para lá. Então, o nosso BY aqui é 65 dividido por 3, dá 21,67 kilonewtons. Agora, para eu descobrir o AY aqui, ó, esse, vocês vão fazer aquilo que eu ensinei para vocês. Vocês vão pegar tudo que está para baixo e vão somar. Tudo que está fazendo força em cima. Então, eu tenho 25 kN aqui, fazendo força, 40 kN de cá e 30 kN de cá. 25 mais 40 dá 65, mais 30 dá 95. Então, para baixo, eu tenho 95 kN. E para cima, o que eu tenho? Eu tenho só o meu BY aqui, que eu já descobri, que vale 21,67. Só que 21 sozinho não segura os 95. Eu preciso de alguma coisa segurando.
Esse que vai segurar o resto é o meu AY, ó. Esse aqui. Então, vou colocar o meu AY aqui e vou descobrir quanto falta. Para eu descobrir o AY, quanto falta, é só eu fazer 95 menos 21,67. Dá 73,33 quilonewtons. Pronto. Preciso fazer um pilar aqui, ó, com muito mais força para sustentar eles. Pronto, pessoal. Agora faltam duas questões agora, tá? Para a gente finalizar essa parte aqui. E aí, se vocês estiverem com muita dúvida na outra lista, vocês vão me falando, a gente vai vendo. Ó. Aqui é para você achar o ponto de centroide. O que é centroide? Aonde que eu vou colocar o meu dedo nessa parte que está pintada de cinza, que vai manter essa figura totalmente em equilíbrio. Então, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso pegar figuras conhecidas, que são retângulos, triângulos, 1/4 de circunferência, e fazer uma menos a outra. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um retângulo. Se eu fizer o retângulo menos essa 1/4, essa metade de circunferência aqui, ó, eu fico exatamente, pessoal, com essa parte aqui, ó, que é a parte que está pintada. Então, aqui eu posso fazer brincando apenas com duas figuras, bem simples assim, ó. Vou chamar esse aqui de figura 1 e vou chamar esse daqui de figura 2. Então, vamos lá? Vou colocar aqui, ó. Vou calcular o x centro de gravidade do retângulo, da figura 1, depois o y centro de gravidade, depois eu vou calcular a área, tanto para a figura que eu vou chamar de 1, depois para a figura 2. Na figura 1, se você olhar para o retângulo, o centro de gravidade de um retângulo é sempre no meio. Você vai pegar a base dele, vai dividir na metade, vai pegar a altura do retângulo, vai dividir também na metade. Então, se você dividir aqui embaixo na metade, ó, a metade de 120 é 60. Se você pegar toda essa altura aqui, ó, você vai perceber que ela vale 120 mais 80 dá 200. A metade de 200 é 100. Então, 100 vai estar mais ou menos aqui, ó. E aqui, 60. E aqui está o nosso plano, ó. Esse é o nosso centro de gravidade do retângulo. Então, o x vale 60, o y vale 100. E a área do retângulo, pessoal, é só você fazer base vezes altura. A base aqui é 120. A altura é 120 mais 80, dá 200. 120 vezes 200 vai dar 24 mais 3 zeros, ó. 24.000. Pronto. Agora, olha a figura 2. A figura 2, você tem 1/4 de circunferência. Aí vocês precisam lembrar que eu dei uma tabela para vocês, eu vou colocar ela na prova, de como que eu acho o centro de gravidade quando eu tenho 1/4 de circunferência, quando eu tenho metade da circunferência, ou eu tenho a circunferência inteira. Então, vai ficar assim, ó. Se eu não me engano, gente... Raio ao quadrado dividido por 2, né, gente? Oi? Raio ao quadrado dividido por 2, né? Não era raio ao quadrado. É π raio ao quadrado dividido por 2. É π raio ao quadrado, né? A área dela, certo? Ó, a área da Isso. circunferência é π raio ao quadrado. Muito bom. Mas como é a metade da circunferência aqui, eu vou dividir isso por 2. Igual você falou, vai ficar π. Observa que aqui o raio vale 60 milímetros, então é π vezes 60 ao quadrado sobre 2. Vou lá na calculadora, vou colocar isso aqui. Então vai ficar π vezes 60 ao quadrado sobre 2. 5.654,9. 5.654,9.
Mas o problema aqui, moçada, é o x centro e o y centro. Vocês precisam daquela tabela que eu postei para vocês. Vocês lembram da tabela para me falar a fórmula? É 3π raio dividido por 4? É 3 pi dividido, 3 raio dividido por 4π, não é? Não. Acho que é 3π raio dividido por 4. Deixa eu ver. Por quanto? Acho Vou que é ver aqui. 3π raio dividido por 4. Não, eu acho que tem um raio em cima e um pi embaixo. Peraí que eu vou olhar aqui então para vocês. É que eu tô sem o material aqui, eu tenho que abrir ele. Vocês não estão com o material aí, não? Só para me olhar? Senão eu abro aqui pelo celular. Peraí, ó, eu pego a apostila de vocês aqui e eu vou lá nela. Não é aquela que é 4 vezes raio sobre Dividido por 3π. Isso, perfeito. Essa mesmo. Por 3π. Ótimo. 4 vezes raio dividido por 3π. Opa, muito bom. Ela tá assim a fórmula, ó. Ela tá desse jeito. Aí eu tenho aqui metade de uma circunferência. Aí lá na fórmula que está na folha de vocês, eu vou colocar essa fórmula na prova, ela traz um plano cartesiano assim, ó. E ela marca para vocês assim, que aqui o nosso x, o centro de gravidade é esse ponto. Aí ela fala para você chamar o x centro de 0 e o y centro para você aplicar a fórmula 4 raios sobre 3π. Essa fórmula que vocês falaram agora para mim. Observa que o nosso raio aqui é 60. Então, vai ficar 4 vezes 60 dividido por 3 vezes π. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 vezes 60 dividido por 3 vezes π. Vou pegar aqui o π. Aí. Deu 25,46. Pronto, ó. Esse ponto aqui, ó, é 0 e essa altura aqui é 25,46. Só que aí, pessoal, vocês precisam tomar cuidado na hora de marcar esse ponto aqui, ó. Presta bastante atenção nessa parte, se vocês não entenderem, vocês me falam. A minha figura, ela tá deitada, ó, ela tá assim, com a bola para cima. Quando eu vou para a figura que está aqui em cima, essa aqui, ó, eu estou marcando para vocês, eu dei um giro nela, ó. Observe que ela está assim agora. Então, se eu girar ela, os meus 25,46, eles vão estar aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Nesse ponto aqui, ó, ela vai fazer isso aqui. Se eu girar, ela vai pegar um pedaço aqui, o outro pedaço aqui, porque eu girei, e os nossos 25,46, eles estarão aqui, ó. Pronto, agora eu preciso descobrir quem é esse ponto, quem é o meu x centro e quem que é o meu y centro. Então, o que eu faço? Eu vou pegar e vou levar esse ponto na reta x e vou levar ele na reta y. Se eu levar ele aqui na reta x, ó, observem comigo que esse ponto ele vai ser isso aqui, ó. Toda essa parte de baixo, que vale 120, menos esse pedaço pequeno aqui embaixo, ó, que a gente calculou que vale 25,46. Então, esse nosso ponto é tudo isso, menos esse... 94,54. Então, 120 menos 25,46. Quanto que deu? 94,54, eu acho. 4,54. E agora o nosso centro, ó, se eu carregar ele aqui, ó, pessoal, tá na cara. Quanto que vocês acham que ele vale, ó? Se eu pegar ele exatamente e levá-lo. Aqui embaixo, ó, isso aqui tudo é o nosso centro, concordam comigo? Ó, aqui esse raio vale 60.
esse raio aqui é 60, aqui é 60. Aqui, ó, também vale 60. Lembra que o raio é de qualquer ponto do meio dele até bater na circunferência. Então, aqui eu tenho valendo 60 e aqui eu tenho valendo 60. Então, quanto que vale todo esse nosso raio lá na reta Y, se vocês observarem? Quanto que vocês acham que ele vale? 120? 120, perfeito. Ó. É essa altura aqui, ó, 60 daqui, 60 daqui, vai dar o 120 daqui, ó. Essa alturazinha nossa aqui. Pronto, pessoal, acabou o exercício. Agora vocês vão usar a fórmula aqui, ó, para aplicar e finalizar ele. O que era a fórmula que a gente aprendeu? Vou apagar aqui, ó. Para achar o x centro ou o y centro, como aqui eu estou pegando a figura grande, que é o retângulo, e subtraindo de 1/4 da circunferência, eu tenho que fazer x1 vezes a1, ó, menos, porque eu estou subtraindo x2 vezes a2. Que aqui a gente está realizando uma conta de menos, ó. E aqui embaixo a mesma coisa, ó, a1 menos a2. O que eu estou fazendo aqui é uma média aritmética só. Pronto, aqui então vai ficar assim, ó. O nosso x1 é 60, a área 1, 2.400. O x2 aqui, pessoal, ó, 94,54. E a área 2, essa aqui, que vale 5.654,9. Tudo isso dividido pela área 1, que é 2.400, menos 24.000, né? Menos 5.654,9. Muito bem. Eu vou fazer aqui para vocês na calculadora, para a gente fazer o exercício inteiro certo. 60 vezes 2.400 menos 94,54 vezes 5.654,9 embaixo. Aqui, pessoal, não sei se vocês repararam, ó, aqui não é 2.400 não, viu? É 24.000, tá? Só estou arrumando aqui, ó. Então, é 24.000. Aqui também, 24.000 menos 5.654,9. 49,35. E o y centro, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Só que em vez de vocês usarem x1 vezes a1, você vai pegar o y1 da figura vezes a área 1. Então vai ficar 100 vezes 24.000, depois 120 vezes os 5.654, ó. Tudo isso aqui dividido também por 24.000 menos os 5.654,9. Então, aí é a mesma coisa, né? Ó, vou fazer aqui rapidinho com vocês. Vai ficar 100. O outro aqui vai ficar 120. E dá 93,83. Ou seja, esses dois pontos aqui é o ponto que a gente chama de centroide ou centro de gravidade, pessoal, daquela figura lá. Tá tranquilo aí? Vocês acham que tá sossegado? Posso para a última questão? Deixa eu ver aqui o pessoal. Galera, tranquilo? Ô, Bia, você conseguiu entender o exercício? Porque ele é bem parecido com aquele lá que você me perguntou. Conseguiu, Bia? Ah, tá no chat. Peraí. Ah, que ótimo. Mas daqui a pouco eu te ajudo mais se precisar, viu? Ó, essa questão 5, a mesma coisa, pessoal. A questão 5,
vocês vão fazer o seguinte. Vamos tentar pegar só a parte que está pintada. Tem vários jeitos de resolver isso. Eu vou dar uma sugestão. Se vocês quiserem fazer de outra forma, fica à vontade. Ó. Eu vou pegar aqui todo o retângulo. Depois eu vou subtrair, ó, do triângulo, que é esse aqui. Vou subtrair esse triângulo. E por último, eu vou subtrair a circunferência. Essa circunferência aqui, ó. Aí. Menos o valor da circunferência. Deixa eu pegar a circunferência aqui, que eu vou colocar ela aqui para vocês. Ó. Copiar. Vou colar aqui ela. Menos ela. Então, é isso aqui que nós vamos fazer. Ó. Nós vamos pegar o grande, menos esse. Ótimo. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o triângulo, que é a minha figura 1. Vou chamar aqui de x centro, y centro e área. Figura 1. Repara que a parte de baixo do meu triângulo, ó, ela vale 200 mais 200, que são 400, mais 150. 400 mais 150, 550. Então, o retângulo é sempre dividido por 2, para achar onde está o centro dele. Metade de 550, 275, ó. Que eu somei tudo isso aqui, ó, que é a parte de baixo. Agora, olha a altura do nosso retângulo. É 125 mais 125, isso dá 250. Se eu dividir por 2, vai dar 125. Pronto, já achei aqui. E a área de um retângulo? É só eu fazer base vezes altura. Observem que a base é 550 e a altura 250. Então, aqui a gente tem 550 vezes 250, dá 137.500. Agora, vamos para a figura 2, pessoal, que é a figura do triângulo. Ó. Vou chamar aqui de figura 2. O nosso triângulo, não sei se vocês lembram, e para que eu descubra aonde está o centro de gravidade dele, eu tenho que pegar a base e dividir ela em 3 partes iguais. Aqui, ó. Eu preciso pegar a altura e também dividir em 3 partes iguais. A nossa base vale 150. Se eu pegar 150 e dividir por 3, cada pedacinho aqui vale 50, ó. 50, 50, 50. A altura, pode ver que é 250. Pega 250 e divide em 3. Vai dar 83,34 cada pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho também vai dar 83,34. E esse pedacinho também vai dar 83,34. E aí você vai juntar os dois pontos que estiverem mais perto do ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Aqui, ó. Perfeito. Agora, pessoal, fica fácil. Pega esse ponto, carrega esse ponto lá na reta X e depois carrega ele na reta Y. Pra vocês descobrirem para mim quanto que ele vale, ó. Na reta X, vê se vocês concordam comigo. Ele vale todo esse pedaço aqui embaixo, tudo, menos esse pedacinho aqui, ó. Que é esse aqui. 500. Que é 50. 500, isso. Agora o Y ficou fácil perceber que ele vale essa altura toda aqui, ó.
que é 83,34 vezes 2, dá 166,68. Ó. E agora, para acabar, a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é essa aqui, ó, que é 150. A altura é essa parte aqui que a gente já somou, que é 2 vezes o 125, que dá 250, que é toda essa parte aqui, ó. Tudo isso sobre 2. Então, vai ficar 18.750. Quanto? 18.750. 18.750. Muito obrigado, meninos. Ótimo. E para acabar, vamos para a figura 3, ó. Que aí a gente já finaliza essa questão. Figura 3 é muito fácil, ó, você achar. Aonde está o centro da circunferência? No meio dela. Bem aqui, ó. Leva um ponto na reta X e leva um ponto na reta Y. Na reta X, ó, vocês conseguiram perceber que esse pedaço aqui embaixo todo, ó, vale 200, tá aqui em cima, ó. Então, eu tenho aqui na figura 3 o meu X centro valendo 200. O meu Y centro aqui, ó, é essa altura toda, que vale 125. Já essa figura aqui, para vocês não confundirem, ó. E eu tenho aqui a área da circunferência, que é π raio ao quadrado. O raio nosso aqui foi dado como 60, certo? Então, π vezes 60 ao quadrado. 11.309,7. 11.309,7. Agora, pessoal, o x centro, vocês podem fazer direto aí. É o x da figura 1 vezes a área dela. 275 vezes 137.500. Depois, repara que eu vou subtrair aqui, ó, tem uma conta de menos que eu fiz. Então, é menos o x da figura 2 vezes a área dele. 500 vezes 187,5. Depois, ó, o x da figura 3, que é 200, vezes a área dele. Não coube aqui, não? Então, espera aí, que eu vou fazer um trem aqui. Pronto. Vezes a área, que é 11.309,7. Tudo isso daqui, ó, eu vou fazer dividido. Aí vai lá, área 1, 137.500, menos a área 2, menos a área 3, ó. Então, o nosso x centro de gravidade aqui vai ficar. Eu vou fazer só o x centro, pessoal, porque o y, eu acho que vocês pegaram a ideia já. 137.500 menos 500 vezes 187,5 menos 200 vezes 11.309,7. 137.500 menos 187,50 menos 11.309,7. Deu x centro aqui, 1.600. Tá? Depois você só dá uma conferida nessas contas, mas o raciocínio é esse aqui mesmo. É pegar o x de um vezes a área, menos o x do outro vezes a área, menos o x da 3 vezes a área. O y, a mesma coisa, ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse. E só para finalizar, pessoal, aqui, eu vou só falar do 6 e do 7, que a Bia tinha me pedido, e se alguém tiver mais alguma dúvida aqui, tá? Os meninos aí, o Gustavo, o Henrique, vocês vão falando. Ó, essa 6 aqui é a mesma do trabalho.
ela é o mesmo jeito que vocês fizeram agora comigo. Vocês vão pegar todo esse retângulo aqui, vão subtrair dessa figura aqui, ó. Daqui. E depois vai subtrair dessa circunferência aqui, ó. Então, a ideia é a mesma coisa que a gente fez, ó. Tá? Então, triângulo divide em 3, descobre quem é esse ponto, carrega esse ponto na reta X, carrega esse ponto na reta Y. Circunferência, você vai subtrair, ó, olha o centro da circunferência aqui, fácil, 40 para X, 30 para Y. A área da circunferência, πr ao quadrado. Então, tranquilão. Deixa eu ver se a Bia entendeu com essa dica ou se alguém mais tem alguma dúvida. Estou indo lá para o chat. Bia, tranquilo com essa dica que eu dei aqui? Você acha que você consegue fazer agora o exercício? Oi, Juninho. Oi. A gente fez uma igualzinha a essa também naquela apostila lá, só mudava Só mudaram os números, né? mudou os números. Não, perfeito, tá ótimo. Pode mandar bala mesmo. É para não... Eu tentei aliviar para vocês conseguirem fazer, porque daqui a pouco eu entro com matéria nova, aí fica complicado para vocês ficarem estudando. Por isso que eu tentei fazer mais de boa, assim. E aqui, ó, essa aqui é um pouco mais difícil, pessoal. Essa aqui é para vocês quebrarem a cabeça um pouco e ninguém fechar tudo com 10, né? Senão a galera fecha tudo com 10. Ó, aqui é o seguinte. Você pode pegar, fazer o retângulo, o triângulo, que é essa parte de baixo aqui. É esse aqui, ó. O triângulo. Você pode pegar esse triângulo e somar. Você pode, tem várias opções aqui para vocês quebrarem a cabeça. Ó, eu vou somar com essa parte aqui, ó. E depois, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair essa circunferência aqui. Essa circunferência que está do lado de dentro aqui, ó. E aí eu vou ficar, depois eu vou calcular 1/4 da circunferência para essa... Opa, peraí. Depois eu calculo 1/4 da circunferência para esse pedaço aqui, ó. Então eu vou fazer de novo, ó. Vamos lá. Eu vou pegar o triângulo que está aqui embaixo. Esse aqui. Vou somar esse triângulo com esse retângulo. Certo? Depois, o que eu posso fazer aqui para ajudar? Eu posso pegar e observar que aqui eu tenho metade de uma circunferência, certo? Então, eu vou somar também isso daqui com metade de uma circunferência. De qual que é o raio dessa circunferência maior? Ó, 60. E depois eu vou subtrair, ó, repare que se eu somar tudo isso aqui, eu estou pegando toda essa parte, ó, peguei toda a figura. Agora eu venho aqui e faço menos, vamos chegar isso para cá, ó, menos essa circunferência aqui, ó. Pronto. Aí se eu subtrair essa circunferência daqui, Ô, Juninho. eu vou ficar com a parte pintada. Juninho. Pessoal, vocês acham que essa dica ajuda aí? Vocês quebrar a cabeça um pouco nesse aqui é mais complexo? Juninho. Oi?
Aí, tipo, isso aí pode fazer tudo na mesma fórmula? De somar e subtrair, pode na mesma forma Isso, ou tem que somar? perfeito. Ela ficaria assim, ó. Aqui eu vou chamar de figura 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4. Então ficaria x do 1 vezes área 1, mais x do 2 vezes área 2, mais x do 3 vezes área 3. Agora, ó, menos Ah, beleza. x do 4 vezes área 4. Aqui embaixo, ó, a mesma coisa, ó, área 1 mais 2 mais 3 menos área 4. Entendi. Tranquilo? Beleza, valeu. Galera, é isso aí, meus amores. Se vocês já entenderam... Ô, Juninho, Oi? teria, tipo, nessa ocasião aí, também teria como colocar só 3 figuras, tipo, um retângulo maior, a meia circunferência e a inteira? Ou não dá certo? Ó, eu não enxerguei. Às vezes tem jeito, é que eu não enxerguei. O que você está falando era para eu pegar esse retângulo inteiro aqui, não é? Ó. É, e depois eu teria É que assim. subtrair, né? Só que aí Não, o depois, de baixo, esse aqui. embaixo. É, depois eu subtrair. Ah, pode sim. Ó, só que aí ficaria isso menos esse triângulo aqui, ó. É da arena mesma, né? Vai dar na Só mesma, ia... porque vai ficar assim, aqui, ó. Uhum. Menos o triângulo. Aí eu teria que fazer mais a circunferência aqui de cima. E depois ainda teria que subtrair esse pedaço aqui, ó. É, só vai mudar o sinal ali. Ao final vai Da dar a mesma. mesma coisa, não tem como reduzir a quantidade de figura, não. Uhum. Deixa eu só tirar um print daí. Só... Claro, opa. Aí, esse arquivo te manda no WhatsApp mesmo, né? Isso, pode me mandar no Zap quando vocês acabarem, pessoal, que eu já posto a nota. Até na quarta-feira, quinta-feira, tá ótimo. Faz com calma. E se vocês tiverem mais dúvida, vocês me mandam uma mensagem que a gente marca aqui no Zoom, na segunda ou na terça. Eu não vou Beleza. resolver porque eu quero que vocês quebrem a cabeça, mas eu vou dando dicas assim, ó. Se vocês não forem entendendo, eu vou soltando essas dicas. Acho que já ajuda um pouco. Galera, mais alguma dúvida aí? Vocês tranquilos? Vocês precisam de mais alguma ajuda? Eu vou só marcar os nomes aqui para eu marcar a participação de quem estava. Então foi o Igor, o Gustavo, marcar aqui, ó. E depois eu já passo a limpo. Peraí, rapidinho. O Igor, o Gustavo, a Lia, aqui. Acho que o Henrique tava também, não tava? E o Henrique. Só esses 4, né, moçada? É. Ah, e o Igor. Ah, já marquei. Perfeito, pessoal. Esqueceu não? Quem mais? Não, tá todo mundo aí, né? Maravilha. Marquei os 4 aqui, ó. Eu já vou passar limpo. Pessoal, é isso então, ó. Vocês estão liberados. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me mandando no zap que eu vou tentando ajudar vocês, tá bom? Gravei sim, via aula, tá? Eu vou postar ela agora para vocês. Já mando o link lá no grupo, tá bom? Então tá bom. Um abraço para vocês, tá? Fica com Deus aí, o Igor, o Gustavo, a Bia, os meninos, tudo. Tchau, boa noite. Falou, Obrigado. Juninho. Falou, galera. Até domingo eu já te mando isso aí, viu? Valeu. Com Deus, obrigado. Fica com Deus, meninos.